Há quanto tempo você está sem receber nenhuma visita na cadeia? 8 anos, 7 anos, bastante tempo. É isso. Solidão, né, minha filha? Bastante. Bastante. Pessoal, essa reportagem do Fantástico com a Suzy deu o que falar, bastante polêmica, né? E admito, eu tenho que ter coragem para falar sobre o assunto, é muito delicado, né? E você abraçaria a Suzy? Né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Vai dando um joinha aí já no vídeo, compartilhando, se inscrevendo no canal, apertando o joinha. Vamos falar sobre isso daí com muito bom senso. Bora lá, roda a vinheta. Galera, esse assunto aqui é muito delicado, muito complicado de se falar. Se você não está por dentro, isso aqui se trata de uma reportagem que o Fantástico fez, né, recentemente, onde o Dr. Drauzio Varela visita uma prisão para mostrar a realidade das transexuais dentro dos presídios, né? Enfim, mostra bastante coisa ali e tudo mais. Só que tem uma trans específico, que é essa que eu mostrei no início do vídeo, recebendo um abraço, né, do Drauzio, que primeiro comoveu bastante as pessoas, né? Ela declarou ali no final do vídeo da reportagem que já fazia 7, 8 anos que não recebia a visita de alguém. Mas isso daqui repercutiu tanto e uma turma foi atrás da história dela para saber, enfim, e viu que ela viu por que ela foi presa, né? E aí é um crime muito delicado, porque ela abusou de um menor de idade e estuprou e matou. Eu sei que esse assunto causa bastante sensibilidade na gente, e que bom que causa, que bom que a gente, quando vê ou ouve falar de alguém que estuprou, que a gente se revolte. Isso é importante, isso é necessário. Significa que a gente não naturaliza esse tipo de ação, e não devemos naturalizar. Devemos ficar indignados, né? Mas a nossa revolta não pode ser algo inconsequente. A nossa revolta precisa ser algo consequente, né? E nós precisamos desejar não o mesmo para essas pessoas, mas que elas sim sejam punidas. Se elas, cada caso é um caso, tem gente que age disso por ser vergonhice, né? Vamos assim dizer, num português mais claro. Tem gente que age porque tem transtornos psicológicos, traumas, uma série de coisas, mas de qualquer forma, independente, isso gera esse sentimento de indignação na gente. Essa indignação, e eu queria tratar isso com vocês, não pode se tornar algo que tente nos colocar numa condição fora da nossa humanidade, né? E por isso que eu disse no começo, tem que ter muita coragem para falar desse assunto. Veja bem, não estou em momento algum aqui defendendo esse tipo de ação, muito pelo contrário. Inclusive nem sei a dor que é ter alguém na família ou comigo mesmo, porque isso nunca me aconteceu, né? Enfim, nunca tive nenhum caso próximo de alguém próximo de mim que chegou nesse nível, enfim, nada nesse sentido. Então não consigo compreender essa dor, apesar de imaginar, né? E ficar revoltado igual. Quando eu soube, eu na verdade não tinha visto essa matéria antes, né? Mas estou vendo todo mundo falar. Eu achei que era pela questão da transexualidade, sempre gera polêmica, esse tipo de assunto e tal. E aí eu fui procurar, e aí eu vi, inclusive um dos primeiros vídeos que eu vi já era de uma turma que falava contra, né? Chamando a Suzy de demônio, não sei o que lá, olha o que vocês estão fazendo aqui com a Suzy, estão agora trocando carinho com ela, estão preocupados com ela, vocês sabem o que ela fez. E aí eu soube o que ela fez, aí eu, caramba, meu... É isso, é esse sentimento de indignação que a gente não gosta. A gente já não gosta de nenhum tipo de crime. Ninguém quer ver vítima de nada nessa sociedade, a gente gosta. Quem dirá uma criança, enfim, que passou por toda essa situação.
mas eu acho que tem duas questões para a gente tratar. Uma é sim da transexualidade e outra dessa pessoa em específico, da Suzy, que cometeu esse crime especificamente, que recebeu determinado tratamento, né? A questão da transexualidade, enfim, ali acho que Deus mostrou uma grande realidade. Isso aqui não pode ser diminuído por conta de todo o reboliço que deu essa reportagem, né? As pessoas trans tendem a sofrer muito mais, sobretudo as mulheres trans. Por quê? As mulheres que de modo geral já sofrem, né, com o machismo na nossa sociedade, e como alguém passou por uma determinada transformação, não sei se eu usei os termos corretos aqui, mas passa a ter a LGBTfobia também lhe perseguindo. Então, são pessoas que ficam, enfim, quem assistiu a reportagem viu, fica numa subcondição de prostituição, enfim, uma série de coisas. A sociedade ainda não aceita, não consegue compreender em diversos espaços. Matam essas pessoas, matam essas pessoas, simplesmente pela sua opção sexual, enfim. Matam, que fique claro isso. E na cadeia é pior ainda a situação, muito pior. Não significa que não tenham que estar lá, em muitos casos sim, inclusive como o da Suzy tem que estar sim, mas só mostra a dura realidade que é do nosso sistema prisional, que não faz com que as pessoas saindo de lá melhorem de vida, né? São colocados sob subcondições, sob um contato extremo com o crime organizado, e saem de lá soldados do crime organizado. Agora, do que se trata da Suzy em específico, que cometeu esse crime bárbaro, terrível. O Fantástico diz que não sabia do crime. O Dr. Drauzio Varela depois postou uma nota, fez um vídeo também pedindo desculpas à família, né, da vítima, pelo ocorrido. Disseram que não sabiam dos crimes da Suzy, enfim, tudo mais, porque de fato as estatísticas mostram que a grande maior parte do crime está relacionada a outras coisas, tráfico das pessoas trans, né? Tráfico, roubo, enfim, essas coisas. Podem não ter sabido por negligência ou descuidado, né? Talvez seja interessante, você vai fazer uma matéria dessa, você precisa ter uma determinada sensibilidade, eu já vou falar por quê, né? Ou podem saber e ter colocado lá para causar polêmica também, não sei, a mídia às vezes faz de tudo, né? Tanta coisa que aparece na televisão, mas enfim, não me cabe aqui o julgamento. Inclusive tem a questão da emissora e o próprio Dr. Drauzio Varela, que é isso, ele na condição de médico, ele nunca teve que ter uma conduta ética, onde você é inerente do que é a pessoa, do caráter, dos princípios, do que faz a pessoa. O médico tem uma questão ética que ele precisa cuidar da vida humana. Primeiro ele cuida da vida humana, depois ele faz qualquer outra coisa. E ali, como ele estava como médico voluntário, fazendo palestra, cuidando das pessoas, talvez não com a medicina exatamente, mas de outras maneiras, ele não perdeu a sua ética, certo? E o fez. Eu acho que faltou um pouco de sensibilidade, né, nesse sentido. Eu acho que a emissora teria que ter se preocupado com isso. Porque se as pessoas estão na cadeia, não necessariamente, né, se você assistir depois os vídeos que eu deixei indicado aqui, você vai entender o que eu quero dizer, mas via de regra as pessoas estão na cadeia porque cometeram crime. Se elas cometeram um crime, elas foram nocivas às outras pessoas. E aí, se você está fazendo uma matéria dessa, é importante que você entenda o que é cada pessoa ali, para que você não exponha um autor de um crime que pode trazer vir à tona como um trauma para vítimas, como inclusive foi o caso da Suzy. E aí é onde que eu acho que ficou o erro da história. Não acho que o erro está no Dr. Drauzio Varela, e já vou falar por quê. Eu acho que o erro está na emissora de ter, como um todo, né, permitido passar uma matéria onde expôs uma pessoa, que é uma pessoa, e nós vamos falar disso aqui já, certo? Mas que representa uma figura que trouxe muita dor para uma determinada família, que pode estar lá assistindo e falar, putz, olha a pessoa aí. Independente se recebeu abraço, se não recebeu, se está ali só para falar do crime, a pessoa não quer ver aquilo. Imagina a mãe, que teve ali seu filho morto, estuprado por essa pessoa. Agora, da ação do Dr. Drauzio Varela, que abraçou a Suzy, diz ele que ficou emocionado ali na hora, quando ela falou que já fazia 7, 8 anos que não recebia visita,
né? E a abraçou. E a abraçou independente de crime, porque talvez ele não, se ele realmente não sabia, então significa que ele não perguntou e ele não esteve preocupado se ela cometeu o crime A ou o crime B. Volto a dizer, é um caso delicado, muito delicado. Eu já falei muito aqui sobre bandido, esse monte de coisa, enfim, deixar os vídeos aqui, mas a questão é, né, alguém que cometeu um estupro, eu sei, isso aqui indigna a gente, volto a dizer, e que bom que indigna, volto a dizer, mas isso não pode nos fazer perder a nossa humanidade. E aí onde eu fiquei chateado, porque vi muita gente, e reforço, como eu sempre reforço em meus vídeos, sobretudo alguns dos meus irmãos na fé, como vocês sabem, sou evangélico, eu preciso fazer essa crítica aqui também. Muita gente demonizando a Suzy, e desejando a ela, se não mesmo, coisas piores. E aí é onde entra a coisa, tirando dela a sua humanidade. Ah, Samuel, mas a humanidade dela foi tirada quando ela foi e fez aquilo com o garoto. Eu compreendo demais essa indignação, só que essa pessoa, gente, ela precisa passar por um processo de punição e se possível, de ressocialização. Se ela tiver problemas onde ela não consegue ter controle sexual, sei lá, seja o que for, talvez um problema psicológico que a leve a fazer isso com as outras pessoas, e não confunda isso com a transexualidade, viu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, que não é todo transexual que faz isso, não. Isso aqui é um caso muito pontual. Inclusive, tem muita gente que já associa as coisas e sai julgando. Tome cuidado com isso, porque a maior parte dos estupradores são homens héteros, tá? É a turma que representa a famosa família tradicional brasileira. Não são o público LGBT, não. São casos muito específicos onde isso aqui acontece. O fato é, ela precisa ser punida, e está pagando o seu preço, está na cadeia, mas isso não tira o caráter, a humanidade dela, né? Que talvez não foi exprimida num bom caráter ao longo da sua vida, mas que ela precisa, inclusive, se reenquadrar na sua humanidade, se retomar. Se ela passar por algum problema psicológico, isso aqui vai ter que sempre colocar ela fora da sociedade, infelizmente, porque ela não consegue controlar, se for o caso. Se não, se foi só só não, né? Parece que diminui, mas enfim, se foi uma questão de má caráter, de má índole mesmo, de ter feito ali, né? É isso, vai pagar pelo seu preço e precisa se ressocializar. E aí ela precisa, inclusive, de visitas, precisa que as pessoas vão lá e digam para ela que aquilo não pode acontecer, de que ela precisa ser humana, talvez dar um carinho que não teve, coisas de alguns traumas que levaram ela, por exemplo, a descontar isso aqui em outras pessoas, certo? Então a gente precisa cuidar dessas pessoas e não jogá-las na mesma condição. Tem gente que acha que é isso, vai lá, estupro, mata ela também. Aí resolveu o problema do estupro, do crime aqui no nosso país, fazendo a mesma coisa? É isso mesmo que a gente faz? A gente faz a mesma coisa para poder resolver? Não vai resolver, porque a gente está continuando a reprodução desse processo aqui. Não sei se ela foi abusada quando foi pequena e quis reproduzir isso em outra pessoa. Pode ter sido o caso também, não sei. Entende? Tem muita gente que faz isso, via de regra, quem comete esses crimes sexuais é porque já tem isso aqui no histórico familiar. Muitos casos. Então a gente precisa compreender melhor e trabalhar melhor a nossa humanidade. Não sair fazendo olho por olho, dente por dente. E aí é onde eu alerto principalmente os meus irmãos da fé. Jesus deixou muito claro, não é olho por olho, dente por dente que a gente faz. Não é crucificando as pessoas, jogando elas, demonizando elas e desejando mal para elas. Jesus teve a capacidade de olhar para o bandido na cruz sem perguntar qual era o crime dele, e ele podia ter sido um estuprador, né? E é duro isso, volto a dizer, porque isso aqui nos indigna, mas poderia ter sido um estuprador e ter falado, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso, que é a questão da graça, do perdão, da misericórdia. Mas o cara não deixou de ser julgado, teve lá seu crime, pronto, estava na cruz, né? Ao lado de alguém que não tinha crime nenhum, também estava na cruz, como nas cadeias, né? Tem muita gente que está preso justamente, gente que não. Aí a gente cuida dessas pessoas. Jesus deixou muito claro, precisamos visitar os nossos presos, precisamos conhecer eles, levar uma mensagem de vida, independente de religião, mandar uma mensagem de vida para essas pessoas se humanizarem. Se elas ainda não foram humanas nos seus caráteres, que a gente passe a dar a elas o caráter de humanidade. E eu sei que volto a dizer, eu sei que é delicado nesses casos,
mas a gente precisa tratar com um pouco mais de responsabilidade afetiva, mais amor, mais carinho com essas pessoas. E sem demagogia também, viu? Porque não adianta a gente ir lá demonizar a Suzy, como eu vi vídeos de gente falando que ela tinha que ir para pena de morte, e a gente defender governos que cortam políticas públicas que dão assistência às mulheres que são vítimas de estupro, que corta os investimentos ou de que desdenha de um Estatuto da Criança e do Adolescente que faz com que muitas crianças sejam livradas de abusos sexuais todos os dias. Mas é isso, gente. Você abraçaria a Suzy? Você abraçaria antes de saber o que ela cometeu de crime? Você abraçaria ela assim mesmo assim depois? Isso não significa você aceitar o crime dela, tá? Isso significa você aceitar a humanidade possível nela. Que se ainda não foi possível, pode ser. Porque ela é uma pessoa. E ela precisa ser entendida e se entender como uma pessoa humana. Que errou e errou feio. Errou feio, causa indignação. Mas essa pessoa pode ser mudada. Essa pessoa pode não mais fazer isso, né? Enfim. Bom, gente, acho que era isso. Hoje eu falei demais, mas enfim, fiquei bem... como eu disse, é um caso delicado. Eu fico pensando também na dor da família, uma série de coisas. Nossa, gente, isso aqui é muito forte, muito significativo. É isso. Obrigado quem está acompanhando o canal. Não se esqueçam de se inscrever, apertar o sininho para você receber as notificações. Vídeos novos todas as quintas-feiras, às 18 horas. E é isso. Valeu, galera. Até semana que vem. Penso, não sei se eu te convenço, não é pra qualquer um. Tem quem não tem bom senso e quem é só senso comum. O jogo é intenso e a primeira é um caminhão. Pode descer trucando que essa aqui eu venço.